Fala aí pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula do Errei na Matemática. A nossa videoaula de hoje vai falar sobre revisão, né? Vai ser uma revisão sobre como calcular o volume do paralelepípedo e o volume do cubo. É uma revisão da nossa última aula, tá? De Matemática 2, e hoje nós iremos fazer aqui uma revisão. Será uma aula bem rápida, bem simples. Como eu já disse, é um assunto que vocês já estudaram e nós só vamos estar fazendo aqui uma breve revisão. Bom, vamos lá. Para a gente calcular aqui o volume de um paralelepípedo ou de um cubo, né, um sólido geométrico, nós temos que fazer o quê? Nós temos que calcular, né, vamos ter que multiplicar o comprimento desse sólido vezes a altura. E aí eu tenho aqui um exemplo, ó. Isso aqui é um exemplo, tá? A caixa do meu celular, vira e mexe, eu estou dando ela como exemplo aqui. A caixa do meu celular aqui, ó, ela é um cubo, ou ela é um paralelepípedo. E aí, ó, o que vocês têm que calcular para achar o volume dessa caixa? O que vocês têm que calcular? Vocês têm que calcular o comprimento dos lados, ó, lado vezes a altura. Então, vocês vão ter que calcular comprimento da caixa, né, o comprimento de largura largura e profundidade, como eu falo, né, daqui para cá para trás é uma profundidade, e a largura da frente, né? Então, ou seja, vamos calcular lado vezes a altura. Fica mais fácil de vocês entenderem. Lado vezes a altura. E aí, você fazendo essa multiplicação, você irá encontrar o volume do paralelepípedo. E como que a gente vai fazer para encontrar o volume do cubo? Mesma coisa, lado vezes a altura, ao cubo. Então são três multiplicações, três lados, ou seja, teremos aqui, por exemplo, deixa eu tentar criar uma figura aqui, tá? Uma figura não vai ficar muito legal, mas é só para vocês conseguirem entender, beleza? Então, vamos lá. Estou tentando aqui fazer uma figura aqui na hora, e ela não ficou muito legal, mas vai dar para vocês entenderem, tá bom? Vamos supor que isso daqui seja um paralelepípedo, e aí vocês querem ver o valor do volume dele, quanto de volume ele aceita, qual é o máximo do volume dele. E aí eu vou dar uma numeração aqui em cada lado, eu vou dar um valor para cada lado. Vamos supor que aqui, ó, seja 10 centímetros. Daqui até aqui, 10 centímetros. E aqui, ó, 8 centímetros. Daqui até aqui, 8 centímetros. E de altura, a parte da altura, eu vou colocar 20 centímetros, tá? 20 centímetros. E aí, para a gente encontrar o volume desse paralelepípedo, o que nós temos que fazer? Temos que multiplicar todas essas dimensões, né? Todos esses lados, tá? Lado vezes a altura. Vamos montar isso aqui e ver quanto que vai ser o volume dele? Vai ficar assim, ó, 10 vezes 8 vezes 20. 10 vezes 8 vezes 20. Aí vamos fazer a multiplicação. 10 vezes 8 seria 80, vezes 20 daria quanto? A gente pega, esquece o zero agora e faz 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 2, 16. E aí eu tenho dois zeros aqui que eu tinha esquecido. Eu acrescento aqui os dois zeros e a unidade de medida. 1.600 centímetros ao cubo, porque estou calculando o volume. Aqui eles não estão ao cubo porque eles são apenas o comprimento da largura e da altura, ok? O comprimento dos lados e da altura. Então, quando você multiplica todos eles, né, todos esses lados aqui e a altura, no final da conta você tem que elevar ao cubo para informar né, para dizer que aquilo ali é a metragem, né,
é o resultado do volume. Nesse caso aqui é o centímetro. Estamos dizendo aqui que este paralelepípedo que eu inventei aqui na hora, ele tem um volume de 1.600 centímetros ao cubo. Se fosse metros a unidade de medida, seria metros ao cubo. Se fosse quilômetros, seria quilômetros ao cubo. E assim por diante. A mesma coisa vai ser, né? A mesma coisa será com o cubo. A mesma coisa será com o cubo. Por exemplo, vamos supor que eu faça um cubo aqui perfeito, que o meu não é perfeito, não está legal. Mas suponhamos que eu tenha desenhado aqui um cubo direitinho, tá? Vamos supor que ele seja aqui um cubo. O que eu faço? Um cubo, né? Um cubo, aquele cubo mágico, enfim, ele tem a mesma largura e altura, tá? O mesmo comprimento de todos os lados. Se um lado deles mede um determinado valor, todos os outros lados, incluindo a altura, também será aquele valor. Então vamos supor que esse cubo aqui, ele tem um lado igual a 5 centímetros. Então eu não preciso colocar o valor daqui e nem o da altura, porque ele é um cubo. E assim como o quadrado, ele tem todos os lados iguais. Se aqui mede 5 centímetros, todos os outros lados medem 5 centímetros. E aí, ó, eu vou fazer o quê? 5 vezes 5 vezes 5, porque é o cubo. Então eu estou medindo aqui, na verdade, lado vezes a altura. Como ele é um cubo, todos os lados, incluindo a altura, têm o mesmo valor. E aí, para me resolver isso daqui, é só fazer a multiplicação. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 5, 25 vezes 5. 25 vezes 5, 125. 25 vezes 5, 125, o quê? Está em centímetros. Então, o resultado final será centímetros ao cubo. Então, dessa forma, a gente vai encontrar o volume das figuras geométricas, sendo um paralelepípedo ou sendo um cubo. Mais para frente, futuramente, vocês irão aprender a calcular o volume de outros sólidos geométricos, ok? Mas, por enquanto, é isso. Paralelepípedo e cubo. É fácil de calcular, basta prestar atenção no que está escrito, nas informações do exercício, e você com certeza irá acertar. Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje para você que é meu aluno aí do 7º ano do Colégio CESAP. E aí eu quero que você agora pegue o seu livro e abra na página 190 e 191. Existe aí 2 exercícios, né? 2 folhas com exercício. E eu quero que vocês façam esses exercícios da página 190, ó, 190, e da página 191. Façam os exercícios e me mandem, por favor. Então é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima videoaula. Eu fui!